Questão 27 agora. O cardápio de um restaurante é composto por 4 partes. Salada, na verdade saladas, carnes, bebidas e sobremesas. São 4 partes do cardápio. De quantas maneiras distintas uma pessoa poderá fazer seu pedido se existem 6 tipos de salada, olha aí, 6 tipos de salada, 5 tipos de carnes e 2 tipos de bebidas e 4 tipos de sobremesas. Olha quanta coisa. Então o cara tem que escolher uma salada dentre 6 saladas, tá? Então aqui é o princípio o quê? Multiplicativo, tá? Ou o princípio fundamental da contagem. Então vamos deixar aqui o espaço do cardápio, olha só. O cara pode escolher esse primeiro espaço aqui, salada. O segundo vai ser a carne. Aqui vai ser bebida e aqui vai ser a sobremesa. Então são 4 coisas, ó, 4 partes. Quantas opções ele tem para saladas? Então ele pode escolher qualquer uma das 6 saladas. Quantas opções para carne? Olha lá, 5 opções para carnes. Quantas opções para bebidas? São 2 tipos de bebidas. Quantos tipos de sobremesa? 4 tipos de sobremesa. Aplicando aí o princípio fundamental da contagem, nós vamos multiplicar tudo isso daqui e obter então a quantidade, né, quantos tipos de quantas maneiras diferentes ele pode montar o pedido. Tá? Então aqui, ó, 6 vezes 5, 30, vezes 2, 60, vezes 4, 240 maneiras diferentes de montar o prato. Alternativa E, 240. Vamos na sequência já fazer a próxima já. Vamos apagar essa daqui. Vamos fazer a 28 na sequência aqui, ó. Vamos lá, tá aqui a 28, pronto. Questão 28. Um guarda florestal observou um foco de incêndio no topo de uma montanha que, pelo seu conhecimento da região, possui uma altura de 120 metros. Já vamos grifando já essas informações aqui que a gente vai precisar, hein? Altura 120 metros. Com um aparelho específico, ele registrou o ângulo de visão em relação ao topo, encontrando o valor de 30 graus. Em seguida, ele caminhou a certa distância e fez a nova medição em um ponto P, registrando um ângulo de, então um novo ângulo aí de 60 graus em relação ao topo, conforme ilustrado a seguir. Desconsidere a altura do guarda. Qual a distância aproximada em metros que o guarda florestal percorreu do ponto A até o ponto B? Então vamos ver a figura aqui, ó. Tá aqui a figurinha ilustrando, ó. Então o cara estava aqui no ponto A, certo? E caminhou até aqui o ponto P. Ele quer saber que distância, qual é essa distância. Então muito simples, olha aí. Vamos achar aqui, vamos usar o que, ó? É o triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo. Aqui nós temos um ângulo, ó, 60 graus, e temos uma altura, ou seja, o cateto oposto. Tranquilo? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Se esse ângulo aqui é 60 graus, esse ângulo aqui, ó, interno, deixa eu pegar aqui uma cor aqui vermelha, pera aí. Esse ângulo aqui vai ser o suplemento desse, ou seja, 120 graus. 120 graus, tá? É o que falta para 180. Bom, se esse ângulo é 120 graus, esse aqui é 30, esse outro aqui só pode ser congruente a esse, ó, 30 mais 30, 60 mais 120, 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então eu estou analisando aqui, ó, esse triângulo aqui, tá? Daqui até aqui, até aqui. Estou analisando esse triângulo. Beleza? Então esse lado aqui
tem a mesma medida que esse, tá? Porque tem os ângulos aqui da base são iguais, são congruentes. Então já temos essa medida aqui, ó. Essa medida aqui é a nossa distância. Essa medida aqui é a nossa distância. Então podemos montar usando os senos, né? O seno, né? Ó, seno de um ângulo. Usando o seno aqui, ó, cateto oposto, hipotenusa, vamos ao seno. Então, seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é essa altura aqui, 120 metros, dividido pela hipotenusa, que nesse caso do triângulo aqui é a distância que a gente quer encontrar. Tranquilo? Essa distância aqui vai ser igual a essa. Beleza? Bom, aí já dá para a gente calcular. A distância ele quer aproximada. Só com essa informação aqui já temos aqui. Porque essa distância é a mesma. Tem a mesma medida que esse lado do triângulo. Que é a hipotenusa desse triângulo. Deixa eu destacar o triângulo aqui para você entender o que eu estou fazendo. Ó. Então agora eu estou analisando esse triângulo aqui. Ó. Certo? Olha aí. Esse triângulo que a gente está analisando. Ó. E a gente observou aqui que tem um ângulo de 60, o cateto oposto e hipotenusa, seno. Aí você tem que lembrar o que? O seno de 60 graus, que é quanto? Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso aí é igual a 120 dividido pela distância. Distância passa, está dividindo, passa multiplicando. Então temos aqui, ó, distância que multiplica a raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a 120. Aí nós temos que a distância vezes raiz de 3 é igual a quê? 120. O 2 estava dividindo, vai passar multiplicando. E aí, ó, continuando aqui o cálculo aqui em cima, nós temos aqui distância vezes raiz de 3, que é igual a 2 vezes 120, que é 240. Raiz de 3 está multiplicando, vai passar dividindo 240. Como ele quer o cálculo aproximado, tá? Raiz de 3 aqui embaixo, ó, 240. Vamos dar, ó, só uma racionalizada aqui. Racionalizar é o que? Eliminar a raiz quadrada aqui do denominador, tá? Então vamos aqui multiplicar por raiz de 3 dividido por raiz de 3, ou seja, estamos multiplicando por 1, não está alterando nada aqui o resultado, tá? Mas está tirando a raiz ali de baixo, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, que é igual a 3. Então nós temos 240, que multiplica raiz de 3 em cima, embaixo ficou raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Simplificando aqui, ó, 240 por 3, nós temos quanto? 80, não é isso? Ó, 240 por 3, nós temos 80, que multiplica a raiz de 3. Vamos analisar as alternativas, ver se a gente já encontra alguma coisa próximo aí desse valor aqui, ó. Bom, não tem, certo? Porque a gente precisa fazer pelo menos uma aproximação para a raiz de 3. Eu sei que a raiz de 3 está entre 1,7 e 1,8, tá? Por que eu sei disso? Olha lá. Porque você tem aqui 1,7 vezes 1,7. Vai dar quanto? Ó, 7 vezes 7, 49. Vai 4. 7, 11. Mais 17. Baixo 9, 8, 2. 1, 2, vírgula. Então, ó, deu quase 3. Então, é 1,7, tá? Então, vamos aproximar aqui para 2. Se quiser aproximar para 2, também pode. Vamos aproximar para 2. Aliás, para 3, né, na verdade. Aproximar para 3, ó, quase 3. Deu quase 3, certo? Então, a raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. Arredondando para 2, nós temos 2 vezes 8, que dá 160. 2 vezes 80, 160. Então,
A distância aqui é aproximadamente 160 metros, tá? As distâncias estão em metros. Então, vou analisar aqui as alternativas. Qual que está mais próximo de 160? Letra A, 140, olha aí. Alternativa letra A. O que a gente precisou saber aqui? Nada, só a razão trigonométrica seno. E também o valor do seno de 60. Beleza? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer agora a 29. Muito bem, questão 29, olha, ó. Na aula de ciências, um garoto resolve elaborar uma nova escala de temperatura, baseado nos dados obtidos em uma substância e apresentados na tabela a seguir. Então, a tabela aqui, ó, temperatura 100 e aqui em Celsius, né? A temperatura T, que o cara inventou, e a temperatura em Celsius equivalente aqui, ó, 100 graus na escala do garoto é 48 na escala Celsius, 0 graus na escala do garoto é 23 na escala Celsius. Qual é a função que determina a conversão da escala Celsius para na nova escala de temperatura T? Então ele quer saber uma formulinha para transformar um no outro, tá? Escala Celsius para temperatura T do moleque aí. Então vamos lá, ó. Como é que a gente faz isso daqui? Imagina aqui um termômetro, certo? E aí você tem aqui os intervalos de temperaturas, tá? Aqui na escala do moleque, do garoto, e aqui na escala Celsius, certo? Então aqui você tem, variou de 0 a 100 na escala do garoto, ok? E aqui na escala Celsius foi de 23 até 48. Portanto, olha, ó, temos o tamanho aqui é o mesmo, só que esse aqui foi dividido em quantas partes? Olha aí, ó. De 40 até o 23, temos aí uma variação de, aliás, 48, não é isso? 48 para 23 variou quanto? 23 mais 20 dá 43, 25, olha. 25 partes. Já a escala do moleque aqui, ele dividiu em 100 partes. Certo? 100 partes. Então vamos lá, ó. O tamanho é o mesmo, só que a quantidade de divisões é diferente. Então vamos fazer o seguinte, ó. Uma temperatura arbitrária aqui, eu vou chamar de T na escala do moleque, vai ser equivalente a uma temperatura C na escala Celsius. Tá? Então vamos fazer aqui, ó, razões de a semelhança aqui, montar razões entre os segmentos. Então nós temos aqui, analisando esse segmento aqui, ó, esse termômetro T. Temos esse pedacinho aqui, tá? Então vamos pegar esse pedacinho, está para o todo, certo? Assim como esse pedacinho aqui está para o todo. Então fica como? Olha lá. T menos 0 está para 100 menos 0, ou seja, final menos inicial, assim como C menos 23 está para 40 menos 23. Então já temos a relação aqui, ó, só isolar quem ele quer conversão, a função que determina, né, escala Celsius para a escala T, escala do garoto. Então o T aqui, eu te dou a escala, eu te dou o Celsius, você me devolve o T, tá? Uma função em função da temperatura em Celsius, ou seja, ele chamou aqui, ó, F de C, tá? O que é o F de C? É a temperatura na escala do moleque. Tranquilo? Então vamos continuar aqui, ó. T menos 0 igual a T, 100 menos 0 igual a 100. Do outro lado nós temos aqui C menos 23
E embaixo, a diferença aqui que é 25. Já tínhamos calculado ali do lado, ó, 25. Prontinho, olha só, 25 está dividindo, passa multiplicando. Então nós teremos aqui, ó, 25 vezes o t dividido por 100. Do outro lado nós temos c menos 23. Dá para simplificar aqui, ó, 25 em cima, 25 embaixo. Embaixo dá 4 vezes. Então nós temos aqui, olha lá, t sobre 4, que é igual a c menos 23. Isolando o t aqui, ó, vamos isolar o t, né? Que a gente tem que achar o f de c, que é o t, tá? Temperatura T. Eu te dou o Celsius, você me devolve a temperatura na escala nova. Então o 4 que estava dividindo vai passar multiplicando tudo que está do outro lado. Vou fazer aqui embaixo. T igual a 4 que multiplica o C menos 23. Bom, aqui vai dar quanto? Ó? 4 vezes C. 4C. 4 vezes menos 23 vai dar, vou fazer aqui em cima, 4 vezes 23, 4 vezes 3, 12, vai 1, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, 92. Tá? Então já temos aqui o que? A nossa função, onde eu dou a temperatura Celsius, você me devolve a temperatura nessa escala T do garoto aí. Então essa aqui é a resposta, vamos ver a alternativa, deixa eu dar uma destacada aqui na resposta. Olha aí. Essa é a resposta. Vamos ver se tem aqui, ó. Então 4 vezes a temperatura menos 92. Olha aí, ó. Alternativa letra E. Letra E. Vamos fazer bem forte aqui, ó. Letra E. 4 vezes a temperatura em Celsius menos 92. Tranquilo? Vamos ver aqui, tá ficando muito longo. Vamos parar por aqui. Vamos dividir em 2 partes esse vídeo aqui. A gente continua no próximo, tá? Se inscreve no canal e aquele abraço.